Geu é ungido rei de Israel. Capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge teus lombos e toma esta redoma de azeite em tuas mãos e vai a Ramote Gileade. Quando chegares lá, verás ali Geu, filho de Josafá, filho de Nissim, e faze com que se levante dentre seus irmãos e levá-lo à câmara. Toma depois uma redoma de azeite e derrama-o sobre sua cabeça e dize assim: Diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel, e abrindo a porta, foge e não espereis. Foi, pois, o jovem, o profeta Ramote Gileade, entrando ele, eis que os príncipes dos exércitos estavam assentados, e ele disse: Príncipe, uma palavra tenho para dizer-te. Geu disse: A qual de nós? E ele disse: A ti, príncipe. Ele se levantou e entrou em casa, e o outro derramou o azeite sobre sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu servo, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Perecerá toda a casa de Acabe, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o servo como o livre em Israel. Eu porei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães comerão Jezabel no campo de Jecreel, e não haverá quem a sepulte. Em seguida abriu a porta e fugiu. Depois saiu Geu aos servos de seu senhor e lhe disseram: Há paz? Por que veio a ti aquele louco? E ele lhe disse: Vós conheceis o homem e suas palavras. Eles disseram: Mentira, declara-no-lo agora. E ele disse: Assim e assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel. Então cada um tomou depressa seu manto e o pôs debaixo de Geu em um trono alto, e tocaram corneta e disseram: Geu é rei. Geu mata Jorão. Assim conspirou Geu, filho de Josafá, filho de Nissim, contra Jorão. Estava então Jorão guardando a Ramote Gileade com todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão havia voltado a Jecreel para curar as feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejavam contra Azael, rei da Síria. Geu disse: Se for de vossa vontade, ninguém escape da cidade para ir contar as novas a Jecreel. Então Geu cavalgou e foi a Jecreel, porque Jorão estava ali enfermo. Estava também Acasias, rei de Judá, que descerá para visitar Jorão. E o Atalaia, que estava na torre de Jecreel, viu a tropa de Geu que vinha e disse: Vejo uma tropa. E Jorão disse: Ordena um cavaleiro para reconhecê-lo e lhe pergunte: Há paz? Foi, pois, o cavaleiro para reconhecê-lo e disse: O rei diz assim: Há paz? E Geu lhe disse: Que tens tu com a paz? Volte comigo. O atalaia então avisou o mensageiro, chegou até eles e não volta. Então enviou outro cavaleiro, o qual, chegando a eles, disse: Assim diz o rei: A paz? E Geu respondeu: Que tens tu com a paz? Volte comigo. O atalaia tornou a dizer: Também este chegou a eles e não volta. E o andar daquele vem
é como o andar de Gel, filho de Nissim, porque vem impetuosamente. Então Jordão disse: Aparelhe o carro. E ao aparelharem seu carro, saíram Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Gel, o qual acharam na fazenda de Nabote de Jecriel. Vendo Jorão a Gel, disse a paz: Gel, e ele respondeu: Que paz com as fornicações de Jezabel, tua mãe e suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas e fugiu e disse a Acasias: Há traição, Acasias. Mas Gel enteçou seu arco e feriu Jorão nas costas, e a flecha lhe atravessou o coração, e ele caiu em seu carro. Disse depois Gel a Abidcar, seu capitão: Toma-o e lança-o numa extremidade da fazenda de Nabote de Jecriel. Lembra-te que quando eu e tu íamos juntos com o povo de Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou esta sentença sobre ele, dizendo: Que como vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, disse o Senhor, e te retribuirei nesta fazenda. Diz o Senhor: Toma, pois, agora e lança-o na fazenda de Nabote, conforme a palavra do Senhor. Gel mata Acasias. Acasias, rei de Judá, ao ver isso, fugiu pelo caminho da casa do horto, e Gel o seguiu, dizendo: Feri também a este no carro. E o feriram a subida de Gerjunto a Albleão. E Acasias fugiu para Megido, porém morreu ali. Seus servos levaram-no em um carro para Jerusalém e ali o sepultaram com seus pais, e seu sepulcro na cidade de Davi. No 11º ano de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Depois veio Gel a Jecriel, e quando Jezabel o soube, pintou os olhos com antimônio e ataviu sua cabeça e olhou por uma janela. Entrando Gel pela porta, ela disse: Sucedeu bem Zinrim, que matou seu senhor? Levantando ele seu rosto para a janela, disse: Quem está comigo? Quem? Inclinaram sobre ele 2 ou 3 eunucos. E ele lhe disse: Lançai abaixo. E eles a lançaram, e parte de seu sangue respingou na parede e nos cavalos que a pesotearam. Entrou logo e depois que comeu e bebeu, disse: Ide agora ver aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas indo sepultá-la, não acharam dela mais que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e lhe disseram, e ele disse: Esta é a palavra de Deus que ele falou por meio de seu servo Elias, o tesbista, dizendo: Na fazenda de Jecriel comeram os cães as carnes de Jezabel, e o corpo de Jezabel será como esterco sobre a face da terra na fazenda de Jecriel, de maneira que ninguém possa dizer: Esta é Jezabel. Gel extermina a casa de Acabe. Capítulo 10. Tinha Acabe em Samaria 70 filhos, e Gel escreveu cartas e as enviou a Samaria, às autoridades de Jecreel, aos anciões de Acabe, dizendo: Chegando imediatamente estas cartas a vós, os que têm os filhos de vosso senhor e os que têm carros e cavaleiros à cidade,
fortificada e as armas, escolhei o melhor e o mais reto dos filhos de vosso Senhor, e ponde-o no trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram grandemente e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como nós lhe resistiremos. E o mordomo, o governador da cidade, os anciões e os aios mandaram dizer a Gel: Servos teus somos e faremos tudo o que nos mandes. Não escolheremos ninguém por rei. Faze o que bem te parecer. Ele então lhe escreveu pela segunda vez, dizendo: Se sois meus e quereis obedecer-me, tomai as cabeças dos filhos varões de vosso Senhor e vinde a mim amanhã por esta hora. E Jecreel. E os filhos do rei, 70 varões, estavam com as autoridades da cidade que os criavam. Ao chegarem as cartas a eles, tomaram os filhos do rei e degolaram os 70 varões e puseram suas cabeças em setos e as enviaram a Jecreel. E veio o mensageiro que lhe deu as novas, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E eles lhe disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. Chegada a manhã, saiu ele, e estando em pé, disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que ao chegarem, conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou a todos estes? Sabei agora da palavra que o Senhor falou sobre a casa de Acabe: nada cairá em terra, em que o Senhor fez o que disse por meio de seu servo Elias. Geu então matou a todos os que haviam ficado da casa de Acabe, e Jecreel, a todos os seus príncipes, a todos os seus familiares e seus sacerdotes, até que não restou nenhum. Depois levantou-se dali para ir a Samaria, e no caminho chegou a uma casa de tosquia de pastores. Achou ali os irmãos de Acasias, rei de Judá, e lhe disse: Quem sois vós? E eles disseram: Somos irmãos de Acasias e voltamos de saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então ele disse: Prendei-os vivos. E depois que os tomarem vivo, degolaram-nos junto ao poço da casa de Tosquia, 42 varões, sem deixar nenhum deles. Partido dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, e depois que o saudou, disse-lhe: Teu coração é reto como o meu, e para com o teu? E Jonadab disse: É, sendo assim, dai-me a mão. E ele lhe deu a mão, e o fez subir consigo no carro. Ele disse: Vem comigo e verás meu zelo pelo Senhor. Puseram-nos, pois, no carro. E logo que Geu chegou a Samaria, matou a todos os que restaram de Acabe em Samaria, até exterminá-los, conforme a palavra do Senhor que falará por Elias. Geu extermina o culto a Baal. Depois reuniu Geu a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, mas Geu o servirá muito. Chamai-me, pois, os profetas de Baal, a todos os seus servos e a todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício para Baal. Qualquer um que faltar não viverá. Fazia Geu isso com astúcia para exterminar os que honravam a Baal. Disse Geu: Santificai um dia solene a Baal, e eles convocaram. Enviou Geu por todo Israel
E vieram todos os servos de Baal de modo tal que não houve nenhum que não viesse. E entraram no templo de Baal, e o templo de Baal se encheu de uma extremidade à outra. Então disse ao que tinha o cargo das vestiduras: Tira as vestiduras para todos os servos de Baal. E ele lhe tirou as vestiduras. Entrou Geu com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal e disse aos servos de Baal: Olhai e vede que não haja aqui entre vós alguém dos servos do Senhor, mas somente os servos de Baal, e que quando eles entraram para fazer sacrifícios e holocaustos, Geu pôs ao lado de fora 80 homens e lhe disse: Qualquer um que deixar vivo algum daqueles homens que eu pus em vossas mãos, sua vida será pela do outro. Depois que acabaram de fazer o holocausto, Geu disse aos de sua guarda e aos capitães: Entra e mata-os, e não escape nenhum. E os mataram com espada e deixaram estendidos os do guarda e os capitões, e foram até o lugar santo do templo de Baal, e tiraram as estátuas do templo de Baal e as queimaram. Quebraram a estátua de Baal e derribaram o templo de Baal, e o converteram em latrinas até hoje. O reinado de Geu em Israel. Assim exterminou Geu Baal de Israel. Porém, Geu não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Deixou em pé os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. O Senhor disse a Geu: Visto que fizeste bem, executando o que era reto diante de meus olhos, e fizeste a casa de Acabe conforme tudo o que estava em meu coração, teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a quarta geração. Mas Geu não cuidou em andar na lei do Senhor Deus de Israel com todo o seu coração, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, aquele que fizera Israel pecar. Naqueles dias começou o Senhor a cercear o território de Israel e os derrotou Azael por todas as fronteiras, desde o Jordão ao nascente do sol, toda a terra de Gileade, de Gade e de Ruben e de Manassés, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, até Gileade e Baçã. Os demais feitos de Geu e tudo o que fez e toda a sua valentia não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Geu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. O tempo que reinou Geu sobre Israel em Samaria foi de 28 anos.